Olá, maravilhosa, tudo bem com você? A gente está fazendo um devocional desse livro, Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. O que a gente tem declarado sobre as nossas vidas, hein? Me diga. Então, hoje a gente está estudando o capítulo 2, tá? Quero que você leia o livro, mas eu vou fazer um resumozinho de cada capítulo, um pedacinho de cada coisa. Aqui fala o seguinte, o capítulo 2 fala o efeito das palavras no reino natural, na vida que a gente vive, né? E aqui é muito interessante que fala o seguinte, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê, né? Para a justiça. E com a boca se confessa e fala a respeito da sua salvação. Você vê que quando a gente crê, a gente fala. Então, o que você tem crido? O que tem saído da sua boca? Palavras de bênção ou palavras de maldição sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos? É muito interessante, porque a gente sente, a gente fala. E a partir do momento que a gente sente, fala, a gente vive em função daquilo. Tem um versículo que fala o que eu mais temia aconteceu. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando a gente acredita, a gente fala, a gente sente, a gente vai trabalhando inconscientemente para que aquilo aconteça, tá? E é bem interessante que aqui a gente fala no capítulo 2 fala sobre proclamando o decreto. E fala sobre um filme que ela viu sobre um reino, que um rei declarou um decreto e todo mundo teve que obedecer aquele decreto, né? Muito parecido com Esther, lembra? Quando o rei, ele disse que todos os judeus deveriam ser mortos, no caso, os israelitas, e ele não pôde, tipo assim, ir contra a palavra dele. Ele só acrescentou que poderiam se defender, mas ele não teve como revogar o decreto. E quando a gente fala, a gente decreta as coisas. E achei muito interessante que aqui fala o seguinte, e Deus, muito interessante, eu não tinha lido essa palavra e Deus já tinha me falado, que o plano de Deus é lindo. Aqui fala o seguinte, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Gente, Deus tem um plano bom para mim, para você. Aí você vai perguntar: "Ah, Samarina, mas Deus tem um plano para todo mundo bom?" Vem cá. Se você tivesse 5 filhos, supondo que você tem 5 filhos, você quer uma coisa boa só para um filho e para os outros 4 não? Você que tem 2 filhos, você quer uma coisa boa para os 2 filhos ou para um filho só? Gente, Deus é pai. E ele quer tudo de bom para todos nós. E, gente, essa cultura que não dá, só dá para algumas pessoas, é cultura mundana, da carne. Foi o homem que disse que não dava para todo mundo. Que, na verdade, quando Deus nos criou, ele criou para que nós fôssemos um sucesso. E essa cultura de que eu tenho, você não tem, foi o homem que estabeleceu, não foi Deus. É uma verdade dos homens. E aqui fala o seguinte, em Salmo 139, 13, 16, diz o seguinte, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Ele nos formaste desde do ventre da nossa mãe. Ele tem planos, projetos. Só que olha só que interessante. Satanás tem dado duro para destruir o plano do Senhor na maior parte da nossa vida. E o pior, ele tem alcançado um alto índice de sucesso, tá? Deus enviou seu Filho único para nos resgatar. Ele escreveu a sua vontade para a nossa vida. E se crermos e falamos, isso começará a se tornar realidade. Entende? Entende? Deus tem um plano maravilhoso para você, para mim. Não tem essa de que só tem para Samarina. Não, tá acabando. Tá acabando a bênção de Deus. Não tá acabando, gente. Lembre-se, se você tem 2 filhos, você quer o bem só de um filho? Agora, as pessoas creem em muitas coisas, mas vem pouca manifestação. Sabe por quê? Elas acreditam, mas não falam, não declaram, não decretam.
Esse é o nosso problema. Algumas pessoas estão tentando viver nas bênçãos do Senhor, enquanto ainda falam como o diabo. Essa aqui é forte. Você quer viver a bênção de Deus, mas o que sai da sua boca, da sua postura, ela tá mais, sabe, pra derrota do diabo do que pra Deus. Então, assim, não adianta, como em Tiago fala, não tem como da fonte se jorrar água doce a água salgada. A gente tem que crer, viver e andar nesse propósito. Mas a gente viu também no capítulo 1 que a gente tem que estar no centro da vontade de Deus, sermos obedientes, entende? Então eu vou caminhando, a gente vai caminhando no livro, mas não adianta a gente crer e viver o que o diabo quer pra gente, que é derrota. A gente tem que declarar e começar a viver sobre isso. E olha só, criado e sustentado pela palavra de Deus. Tudo, em Hebreus 11:3 fala, tudo pela fé entendemos que todo o universo foi construído pela palavra de Deus. Aí você vai falar assim, mas Deus faz, né? Deus é Deus. Mas nós somos imagem e semelhança de Deus, do nosso Pai. Então nós temos que viver, sermos imitadores dele. Ou seja, Deus não falou e não criou? Então a gente também tem que passar a falar. Que em Efésios 5:1 fala, seja, pois, imitadores de Deus. Ou seja, seja cópia, xerox. Então, se ele criou realidades que não existiam, nós também vamos criar através da nossa palavra. Amém? Então, o que eu quero? A gente vai aprender no capítulo 3 a chamar à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. É isso que Deus quer que a gente dê um passo de fé. Um passo de fé nesse casamento seu. Meu Deus, meu casamento está destruído, Deus pode. Meus filhos estão perdidos, Deus resgata. Meu emprego, não sei o que eu faço, Deus reconstrói. Deus reconstrói. Amém? Agora a gente tem que andar, sermos imitadoras de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, te vejo. Tchau, tchau.